Olá amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão dessa segunda-feira, dia 18 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube e acompanhe todo o conteúdo aqui existente, desde a parte aqui dessa análise de fechamento do pregão, a nossa sala ao vivo, que é o Radar do Mercado, que começa ali às 8h45 da manhã e vai até às 16 horas, apenas com intervalo ali entre as 13 e as 14 horas. Então acompanhe de perto essa sala ao vivo. E além disso, Radar da Semana e conteúdos de aprendizado. Por falar em conteúdo de aprendizado, tem bastante aqui dentro do canal. Aproveite ao máximo todo o conteúdo existente. Na análise de hoje, quais ativos que eu vou comentar? Deixa eu só tirar isso aqui da tela, pronto. Quais ativos que eu vou comentar? Eu vou falar aqui do Ibovespa, depois os futuros, mini índice, mini dólar. Na sequência eu vou falar de PETR4, Vale 3, enfim, diversas ações que aqui totalizam basicamente 18 ações e um BDR. BABA 34. Então, são os ativos aqui que eu vou abordar nessa análise de fechamento. Seguindo aqui, então, vamos rodar aqui a vinheta. E lembrando, se nessa lista que eu estou exibindo aqui para você, dos ativos que estão aqui, se não tiver o ativo que você deseja, vou colocar aqui na tela de novo. Se não tiver o ativo que você deseja, eu já peguei vários aqui que vocês colocaram no comentário da análise sexta-feira, do Radar da Semana. Se não tiver aqui na parte de baixo, na descrição desse vídeo, na descrição nos comentários desse vídeo, um espaço totalmente seu. Escreve lá que é qual ativo que você quer que a gente comente na próxima análise de fechamento do pregão. A gente sempre vai olhar e fazer um filtro aí desses ativos para que a gente possa atender o maior número possível de pedidos. Então agora eu vou rodar a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise, prestigiar aqui o nosso trabalho. Se é gratuito esse like, esse joinha, isso ajuda a gente a disseminar o conteúdo aqui do canal para outros investidores. Agradeço. Vamos lá, Ibovespa no pregão de hoje, alta de 0,38%. E lembrando para quem esteve na sala ao vivo hoje, falando muito sobre essa questão aqui, até falei também no Radar da Semana, para o Ibovespa gerar algo mais relevante de mudança do contexto atual, que é uma tendência de baixa, para trazer alguma expectativa melhor de subida no curto prazo, precisa voltar para cima dessa região que vai de 98.000 até 98.400, junto com a média móvel exponencial 13 períodos. Gerou um fundo, mas muito fraco, né? Bate lá e perde força, olha a sombra superior, então ainda vai ficando com viés mais de baixa. Mas de maneira geral é isso que nós temos, a tendência ainda é de baixa no Ibovespa. Está dentro de um sinal de subida, mas com baita desafio pela frente, 98.000 a 98.400. Acima dessa região vai criar uma chance maior de a gente ter um repique maior do Ibovespa, aí olhando já para outro patamar de resistência que já seria lá na faixa dos 100.700 até a região dos 102.225. Seguindo para os futuros, no gráfico, deixa eu tirar aqui essas linhas. No gráfico diário, está vendo que bate também numa zona de resistência e perdeu força e está aqui no fechamento quase que no 0 a 0 nesse pregão. Gráfico 60 minutos, ou seja, depois que o Ibovespa fechou, a gente está tendo uma queda de 0,3%, que já tende a trazer uma pressão lá para o Ibovespa no próximo pregão de 0,3%. Então está dando um movimento de baixa. Abriu caindo, para baixo desse suporte que está aqui, ó, 97.565, abriu caindo, fica mais para buscar venda. Venda de que forma? Topo descendente, ou pivô de baixo, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Essa seria a ideia de buscar a operação na ponta vendedora no mini índice no próximo pregão. Caso abra subindo, eu ficaria mais atento para compra acima dessa região aqui, ó, ou seja, fundo ascendente ou pivô de alta para cima dos 97.915. E lembrando, a gente a partir das 8h45 estaria aqui ao vivo com vocês no canal. Então já convido, 8h45 a gente faz ali um morning call. E às 9 horas a gente já está junto aí olhando para dólar e mini índice em busca de oportunidades nesses dois contratos futuros aí, mini contratos. Então essa é a ideia aí da nossa sala ao vivo. E se você estiver gostando da sala ao vivo, deixa também um comentário aqui embaixo, já deixa o like também nessa análise de fechamento do pregão. Deixa um comentário, olha que interessante, hoje a gente mapeou 5.373,5 lá dentro da sala ao vivo hoje. E olha onde veio bater o dólar hoje aqui, ó. Bateu na média, bateu nesse suporte que eu vou mostrar no gráfico 60 minutos e gerou aqui uma recuperação muito boa, podendo dar continuidade ao movimento de subida no próximo pregão. Vamos olhar no gráfico 60. E essa subida aqui do dólar reverteu, onde foi bater lá,
E nesse ponto gerou um sinal de alta de 60, apoiando muito mais operações de compra. Muito interessante, por sinal, várias oportunidades aí para compra nessa subida. Dólar nesse momento pode abrir caindo e trazer a oportunidade de venda no próximo pregão, mas lógico que já vai ter vamos dizer assim, um piso aqui, um suporte por volta dos 5.431,5 até a média móvel de 13 períodos, que a gente vai ficar atento aí no próximo pregão, porque se cair, abrir caindo, fizer isso aqui, fundo ascendente nessa região aqui, fica mais para compra novamente. Abriu subindo, ainda continua para compra, olhando mais para fundo ascendente, tentando pegar um movimento que pode ir direto para essa região aqui dos 5.466,5. Desafio imediato é essa região que está aqui no 5.445, que foi o desafio. Já tinha falado sobre esse desafio aqui em outro dia. 5.445,5 e depois o 5.450, que era o desafio aqui do dólar, é a zona de resistência principal. Então abriu para cima dessa região, passou a gerar sinal de fundo acima pelo menos 5.445, foco em compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Podendo até ser num gráfico inferior que a gente comentou hoje, até venda hoje no mini índice, no gráfico de 1 minuto após o primeiro minuto do pregão já proporcionou ali a alternativa de venda. E no dólar, no gráfico de 2 minutos também proporcionou compra em cima do suporte. Enfim, acompanhe de perto aí a nossa sala ao vivo. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, boa alta de 2,29%, gerando aí um movimento de alta. Dalton entra comprando aqui, eu entrei comprando aqui no último pregão. Deixa o stop então aqui embaixo, nos 27 e 23. E na quarta-feira você pode colocar o stop abaixo da mínima da terça, independentemente se ela for mínima inferior ou mínima ascendente em relação à mínima do pregão de hoje. Mantenha o papel, resistência nos 28,80, seguido de 29,15. Acima desse nível de preço, me interesso mais por mapear compra em Petro de swing trade. Enquanto isso não acontecer, eu estou mais observando o Petro, falando de operação de swing trade, de ficar de 3 a 10 pregões posicionado com a melhor relação risco-retorno. Então essa é a ideia. Vale 3, dia de hoje, abriu baita gap de alta, mas fechou com alta de 0,53%, está dentro do movimento de subida, de recuperação. Me chama muito mais atenção para Vale 3 em planejar a venda se gerar topo descendente mais próximo da média. Então, por enquanto, Dalton entra comprando aqui, só se for olhar para um gráfico de menor periodicidade, por exemplo, um gráfico de 15 minutos, girou aqui, está dentro do 15 minutos aqui, ó, olhando para day trade, volta aqui subindo, supera essa máxima, primeiro para alternativa de compra, segunda, fundo ascendente acima dessa região aí dos 69,15. Então são as alternativas tentando pegar um pedaço do movimento de subida que pode vir a gerar esse patamar. Para quem está comprado já, stop em 66 e 64 abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. Vamos lá, falando das operações, a HPV3, as operações de swing trade que a gente tinha comprado aqui nesse pregão, eu tinha comprado na expectativa de poder pegar já um início de um movimento de subida, ela continuou um movimento de queda e girou a nossa saída no pregão de hoje na faixa de 5,64. E aí eu vou colocar aqui na tela para vocês o stop que foi acionado. O stop que foi acionado está aqui. Stop acionado, perda de 5,84% na operação. E isso representou uma redução de 0,5% do capital total. Ou seja, deixando ali nossas operações de swing trade no mês com a rentabilidade nesse momento de 5,32%. Tá? Então essa aí é como estamos aqui nesse momento. Deixa eu só ocultar aqui essa página, que aqui é o resumo de tudo, né? São 19 operações, 4 em aberto, 71% de taxa de acerto. Resultado total das operações 49,26 com 5,32% aí no mês que a gente comentou. Eu comentei até no meu Instagram na sexta-feira, vou ocultar a página. Então temos aí essas operações. E agora falando aqui das demais operações que a gente está aqui, primeiramente vou falar da MRV3, recomendação de compra no pregão de hoje, se e somente se superasse a máxima, essa máxima aqui. Não fez isso, cancelamos aí a compra nesse papel ao superar os 9,45. Então, recomendação cancelada. Qualquer novidade a respeito de nova entrada, a gente vai passar dentro do aplicativo DV Invest as recomendações. Que inclusive hoje, passando aqui as recomendações no fechamento do pregão, as notificações chegaram muito rápidas. Assim, em menos de 5 segundos já estava recebendo a notificação no meu celular, a recomendação que a gente estava enviando. Então, enfim, verifique aí se você está recebendo as notificações, dá um feedback aqui para a gente. Ou lá dentro do próprio app, tá? Se você está recebendo as notificações dessas últimas recomendações que nós passamos aí no dia de hoje.
ITSA4, recomendação de compra no pregão de hoje. Ela fechou aí com alta de 0,96%. Está dentro do movimento de subida, que esse movimento de subida anulou a tendência de baixa. Então, aproveitando, o ativo estava até mais baixo quando passei a recomendação, considerando esse candle um pouco mais para uma correção, expectativa de poder dar continuidade ao movimento de alta, pegar ali um pedaço do movimento de subida que pode atingir até a média móvel de 3 pesos do gráfico semanal, vamos ver se vai acontecer. Eu passei uma recomendação de compra nesse papel, a tendência está indefinida no gráfico diário depois do pregão de hoje. A recomendação foi ali por volta de 8,38, fechou em 8,43. Dados de stop e objetivo está lá dentro do aplicativo DV Invest. Olha lá com cuidado. Stop objetivo e o percentual para ser alocado, olha lá dentro do aplicativo. A RZZ3, recomendação de venda no pregão de hoje, no fechamento mesmo, no preço. A recomendação foi até mais abaixo desse patamar. Poxa, Dalton, mas o ativo está em tendência de alta. Sim, está em tendência de alta. Confesso realmente que está em tendência de alta. Só que, considerando ali um gráfico semanal, topos e fundos descendentes, movimento de correção, chegando junto às médias, aqui batendo na zona de resistência. Enfim, optamos por fazer essa entrada para ela realmente acionar a nossa saída aí, dessa venda. Ela tem que superar ali e bater nesse patamar que está aqui, essa média de prazo maior, mais ali para cima dos 77,40. Então, stop está acima da máxima do pregão de hoje. Então, a tentativa de pegar o quê? Uma relação risco-retorno melhor aqui para baixo. Expectativa do semanal parar de subir nessa região que se encontra aí e começar a fazer um movimento aqui para baixo. Outro ativo que foi recomendado a operação no dia de hoje foi REC-V3. Também uma operação de venda. Operação de venda aqui nessa faixa, perto dessa faixa de preço que ela fechou aqui. Essa está em tendência de baixa no gráfico diário. Essa faz aqui uma correção, chega no nível de resistência que tem um gap, tem a média, dupla resistência. E o stop que foi posicionado, para ela acionar, ela tem que superar a máxima da última semana, que já foi uma semana de baixa, tem tendência de baixa no gráfico semanal. E vir inclusive até para cima do gap ali, enfim, pode até acontecer, mas vamos dizer assim, a tomada de risco está num ponto interessante no gráfico que pode trazer um movimento de queda. Para quem quiser um pouco mais de cautela, tanto em Arezzo quanto aqui, pode aguardar o quê? Um topo descendente no gráfico diário. Aqui. Vem aqui, perdeu a mínima do que no anterior, buscar uma venda. A mesma coisa lá na Arezzo. Então, recomendação de venda em REC-V3. Seguimos na compra em Cielo, que fechou o pregão de hoje com alta de quase 3%. Um candle ali de indefinição, mas dentro de uma tendência de alta ainda. Chegou a bater lá nos 4,28. Nosso objetivo está mais para cima aí na Cielo. Então, seguimos comprado nesse ativo. Qualquer mudança em relação ao stop da operação, se quisesse colocar, por exemplo, o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, que seria uma das alternativas, né? Se pegar aqui essa máxima aqui, ó, não deveria mais voltar para baixo da mínima do que fecha acima de tudo. Se quiser botar o stop aqui, já seria um stop de proteção de lucro, ou seja, lá nos 4,09, nossa entrada foi por volta de 4,07, já seria um stop de não mais sair perdendo dessa operação. Tá? Então tem essa alternativa também. Ações, Banco do Brasil, pregão de hoje, retomada basicamente da tendência de alta de curto prazo. Opa, Dalton, então já vou entrar comprando. Eu aguardaria, tanto que a gente comprou dentro do setor ali, Itaúsa, né? Aguardaria algum sinal de alta mais acima dessa região, que foi rompida aqui dos R$ 33,50. Então, veio aqui para cima, gerou algum indício aqui de o fundo ascendente ou pivô de alta, ficaria mais interessado em compra. Até porque tem um teto muito próximo ali nos R$ 34,50, que é uma zona de resistência relativamente importante. Então, aguardaria mais alguns pregões. Mas se você tiver comprado, eu ficaria para alterar o stop da operação. Por exemplo, se tiver aqui abaixo dessa mínima aqui, que já seria um stop bem posicionado, abaixo da mínima desse candle aqui, lá nos 32,21, aguardaria pelo menos o pregão da terça e lá na quarta-feira trabalharia com stop abaixo da mínima de quarta-feira. A MER3, lembrando que a tendência lá no gráfico semanal de BBS3 basicamente indefinida. A MER3, ativo dentro de um contexto de alta, só que passando por um processo de correção dessa alta, vindo aqui para buscar a média. O candle de hoje, essa queda de hoje, 3,55%, aponta para se ter algo mais para baixo. E é monitorar os próximos dois pregões, no meu caso aqui, no nosso caso, monitorar esses próximos dois pregões para ver se encaixa a compra de um fundo ascendente
na sequência, que pode vir para média, ou mesmo aqui sendo mais pessimista, buscar uma região de topo anterior na faixa dos 14,45 por aqui assim, ó. Ou seja, ela vem aqui, dá uma afundada e depois gera algum sinal de alta. Mas é um ativo que eu vou ficar de olho mais para buscar uma operação de compra de swing trade nesse processo de correção que ela está fazendo. O próximo ativo a ser falado depois de Amer 3 é NTCO3, que terminou o dia aqui com queda de 0,89%, movimento já de subida longo, que esse momento de subida longo, se eu botar aqui na máxima aqui, ó, observe onde é que ele vai testar lá a região de fundo anterior, que seria um ponto de tipo objetivo ali, um ponto que você pode encurtar o stop. Então aqui seria para quem está comprado no swing trade, o stop aqui abaixo da mínima pregão de hoje, se não saiu da posição, e para quem está de fora, que é o meu caso, aguardaria algum sinal de alta acima dessa região que ela superou aqui, ó. Desde a região ali da média, basicamente no patamar ali na faixa dos 15 pila até os 14,70, região mais interessante para planejar alguma compra de fundo ascendente em Natura. CVCB3, vocês lembram lá da... Lembro do... Teve uma live com a gente aqui no início do mês, né? Primeira, acho que o dia 4, se eu não me engano, que a gente falou, tem um creme da Natura que tá vencido ali, depois que eu verifiquei tá vencido há 4 anos, né? Mal uso, mas enfim, ainda tem o creme aqui. Aí eu falei, não, desculpa, vou comprar mais creme da Natura, porque aí ajuda, aí tá dando certo, tá vendo? Desde lá da live, lá que era o dia 4/7, eu tava aqui caindo, aqui ó, já começou a subir, tá vendo? Já deu certo aí, ó. A aquisição aí dos cremes, shampoo da Natura aí, ó. CVCB3, lembrando, Natura com tendência de alta de curto prazo, fica mais interessante para correção, para entrar comprando através de uma correção no gráfico diário. Por outro lado, CVCB3 está dando uma tendência de baixa, não tem nenhum sinal de alta ainda. Para mudar esse contexto dela, ela precisa fazer o quê? Esse contexto, esse cenário gráfico dela, ela precisa fazer isso aqui, ó. Superar essa máxima, formar um W em um fundo duplo e aí reverteria a tendência de baixa para uma tendência de alta, superando 7,55. Poxa, Dalton, será que não dá para comprar aqui se ela gerar um fundo superando esse 6,93? Dá para você fazer uma compra aqui. Vou comprar aqui se superar essa máxima, vou arriscar, tá comprando em cima da resistência, da média. A leve perda de um fundo anterior seria basicamente o início de um fundo duplo, mas não é uma garantia que esse fundo duplo vai se confirmar, mas seria a primeira forma de ser mais agressivo. Lembrando que é um dos piores papéis em termos de cenário gráfico. Semanal bem forte para baixo, mensal bem forte para baixo. Então, usa menos capital. Quando você for bem mais agressivo, usa menos capital. E lembrando sempre de usar o stop da operação. A Loop 11, ação que está com uma volatilidade muito grande. O cenário gráfico desse ativo, olhando para um prazo acima, eu gosto bem. Semanal, mensal, gráfico quadrimestral, gosto. Mas o diário está difícil da entrada, né? Assim, fazer uma entrada mais clara. Eu ficaria então mais voltado, ó, dar um zoom menos aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Essa região aqui, ó, ficaria mais interessado em comprar se esse ativo gerar algo aqui para cima dessa região. Que região é essa? Região ali em torno dos R$ 26,90 a R$ 27. R$ 26,90, R$ 26,95 já estaria de bom tamanho. Então é a região que ela está sofrendo, ela bate e volta, bate e volta. Então, por enquanto, ativo dentro de um cenário positivo, tendência de alta no gráfico diário, só que não consegue gerar um pivô no termo de fechamento, né? Fechar acima dessa região aqui, que é os 26,90 basicamente. Então, acima desse patamar me interessa mais para compra no ativo. E quem tiver comprado de alguma forma tem a opção de colocar o stop ou abaixo da mínima de hoje ou abaixo da mínima do último fundo aqui em R$ 26,14. E Duque 3. Ação em tendência de alta pelo gráfico diário. Primeiro ela tinha anulado a tendência de alta quando ela fez isso aqui, ó. Rompeu. Gerou até uma comprinha aqui interessante aí pelo gráfico diário. Já andou bem. Relações de retorno pelo menos de 1 para 1,5 ela com certeza já deu aqui. Com base nisso, quem está comprado tem a opção de trabalhar com stop de proteção abaixo e não sair mais perdendo em 14,47. Tem essa opção de encurtar aí o stop da operação que inicialmente estaria aqui. Para abrir compra, quem abriu compra aqui de rompimento, o stop também ficaria aqui, abaixo da mínima do que é responsável pelo rompimento. Para abrir entrada agora nesse meio do caminho aqui entre as médias, eu prefiro não fazer entrada.
aguardo um pouco mais, ou ela enrolar aqui e depois gerar um pivô de alta e me chamaria mais atenção para essa compra. Por quê? Porque eu olhando para o gráfico semanal, as últimas vezes que essa ação chegou a bater na média, ela perdeu força. Então ela está de novo na média. E respeitando ali a média. Então ficaria mais propensa, depois de respeitar a média, não caiu e gerou pivô de alta no gráfico diário. Aí beleza. Ficaria mais para compra. Mas por enquanto, tendência de baixa no gráfico semanal e tendência de alta no gráfico diário. Lembrando, a tendência de alta no gráfico diário, prazo menor, dentro da tendência de baixa no prazo maior, significa dizer que não dá para se exigir muito da tendência de alta do prazo menor. Então, por isso, ser mais criterioso para fazer entrada, que é o que eu estou falando aqui de buscar entrada aí somente se fizer um pivô de alta agora. A primeira forma de entrada aqui seria mais positiva, porque você teria um espaço para a zona de resistência, que foi essa aqui. O próximo ativo a ser falado, INBR31. BDR de BID11, que era Banco Inter, né? Que era banco não, que era BID11, né? Que a gente está agora em INBR31. Está dentro da tendência de baixa, não tem muitos dados, tá? Então a gente tem dentro da tendência de baixa e a correção. Dentro dessa correção, eu ficaria muito mais disposto a venda, não estaria comprado, venda de swing trade. Então, falando de maneira geral, venda de swing trade. Pegar o gráfico semanal aqui para se fazer uma compra ali, pensando, porque não tem dados históricos suficientes, superação da máxima, da última máxima descendente, seria uma primeira forma de arriscar uma compra, colocar o stop aqui embaixo, tentando pegar o movimento subido no semanal, sem ter tendência apoiando. Aqui no diário não, a tendência é de baixa por enquanto e ficaria mais voltado à venda de topo descendente. Seria isso, tá? Essa é a ideia aí principal. Quem está comprado aguardaria mais um pregão para depois colocar o stop abaixo da mínima do pequeno de terça-feira. Lembre-se, se essas análises que eu estou fazendo aqui dos ativos for útil para você de alguma forma, deixa um like, um joinha. DIR 3, ativo dentro da tendência de alta, gerou até um sinalzinho de alta lá na sexta-feira, mas muito próximo da resistência. Fico interessado no papel, até a gente tem ele aqui anotado para monitorar nessa semana aqui, ver se teria uma outra forma mais distante de entrar dessa resistência aqui. Então vou ficar atento nos próximos pregões para ver se gera essa oportunidade de compra no ativo, ou sendo bem mais agressivo de comprar o pivô de alta aqui, ó, nessa superação de máxima dos 11,60. Mas fica antenado que se tiver uma compra que se encaixe dentro da nossa metodologia, dentro da metodologia DV, a gente vai passar para você via aplicativo aí DV Invest. Aqui do meu lado você pode pegar aí o QR Code ou na descrição desse vídeo também tem um link para você acessar. O próximo ativo aqui, depois de DIR 3, Local Web, LWSA3, que estava dentro de uma tendência de alta. Essa tendência de alta era contra a tendência mais do gráfico semanal. Aí o gráfico semanal cai, tenta subir de maneira mais fraca, foi a queda, agora gera já um topo descendente, está aumentando a probabilidade de queda. Então, dentro do que está acontecendo aqui no Local Web, caminho mais provável é, se eu pegar aqui só uma linha de tendência de alta, já está perdendo essa linha de tendência de alta. O caminho mais provável é perder esse fundo aqui e retomar um cenário mais alinhado para baixo, perda do 5,36. Mas e aí, eu vendo essa aqui, eu não encaixou venda para mim, tá? Só se fosse encaixar venda, seria mais gráfico semanal, perda de mínima lá do gráfico dessa última semana, stop aqui em cima, tentando pegar algo para baixo. A outra forma do gráfico diário, eu aguardaria algum recuo do preço, lateralização para vender pivô de baixo ou topo descendente, alguma sinalização de baixa aí, ou algum indício que possa pegar uma continuidade do movimento de queda, mas aqui já tem um movimento já de 7 pregões, enfim, aguardarei por correções. Mas eu olharia muito mais para venda de swing trade em cima de Local Web. CPFE3, ativo que está trabalhando agora dentro de uma, deixa eu apagar isso aqui, dentro de uma leve tendência de alta, fala leve por causa disso aqui, ó. E leve porque não conseguiu firmar aqui acima ainda. Então, de maneira geral, assim, por mais que esteja tendência de alta, quem está comprado bota stop abaixo dessa mínima, já tem 3,500 que está subindo. É uma alternativa de proteção, porque bateu na resistência de como se fosse uma congestão aqui, ó. Perda dessa mínima é algo mais negativo. Então, de maneira também geral, para abrir compra, ela tem que gerar a entrada ali de fundo ascendente acima dos R$ 31,90 pelo menos. R$ 32,00 arredondando.
Pivô de alta no gráfico diário, fundo ascendente no gráfico diário acima dos R$ 32, beleza, entraria comprando o CPF3. Enquanto isso, nada feito. Baba 34, Alibaba. BDR da Alibaba. Vou pegar um gráfico mensal primeiramente para a gente olhar que está dentro de um processo de recuperação depois de uma estilingada para baixo, sair lá de 65 pila basicamente, para chegar aqui na casa dos 13,50 e gerar uma correção que já está se aproximando da média. Dentro de um movimento de alta, correção aqui basicamente já de 1, 2, 3, 4 candles no mensal, depois que estabeleceu essa mínima, ainda tendo a chance de ter algo mais para cima. Semanal dentro da tendência de alta, quando fez aqui esse W aqui, ó, tendência de alta, faz aqui uma correção, uma queda um pouco mais forte na semana passada, que abre espaço para se ter mais 1 a 2 semanas aqui de correção, para depois gerar algo mais relevante para cima. Agora, para swing trade, vejo entrada? Não, porque justamente o semanal tende a fazer um movimento para baixo, o diário já era tendência de alta, então a expectativa aqui seria ou ter algo mais para baixo, ou enrolar, voltar aqui para cima, para depois gerar um sinal de alta acima dos 20,90 ali para abrir alguma compra nesse ativo. Então não vejo entrada de swing trade ainda nessa ação, por conta dessa forte queda do gráfico ali semanal. Aguardaria algo mais ali para fazer essa entrada, ou sinal de alta acima dos 20,90 ou sinal de fundo ascendente no gráfico semanal após mais umas 2 semanas para fazer essa compra. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, colocar aqui embaixo também nos comentários qual ativo você quer para o próximo pregão. Agradecemos demais a participação de vocês aqui, seja dando feedback, falando sobre a questão da sala ao vivo, falando sobre sugestões, enfim, agradecemos. A ideia aqui é sempre contribuir de alguma forma. Então, o que vocês forem falando que é vamos dizer assim, uma dor de vocês ou um problema que vocês tenham aí em relação às operações que vocês vão fazendo, a gente vai tentar aqui trazer isso de forma mais ativa, seja na sala ao vivo ou em termos de conteúdo de aprendizado também, ou dentro das próprias análises. É isso, um abração, muito obrigado mais uma vez. Até amanhã.